Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Instituto Educacional RCC, instituição de ensino na área de mecânica e retífica de motocicletas, vendas de ferramentas para mecânica, para retífica, disponibilizando os cursos presenciais online para motos de 1 e 4 cilindros e em retífica, certo? Também temos a nossa palestra de gestão administrativa, onde trazemos à baila tudo a respeito da administração do empreendimento, estratégias de venda. Para maiores informações, na descrição do vídeo tem os nossos números para contatos. Vocês podem nos seguir pela nossa página do Facebook, nosso Instagram e nosso canal no YouTube. É só pesquisar Instituto Educacional R.CC. E nós estamos aqui hoje para falar sobre carburadores. O convencional, o mecânico, que depende da mão. A palavra mecânica vem de mão. E o a vácuo vem de vento, do ar, né? Então, que esse a vácuo, ele também depende, entre aspas, da mão. Vou estar explicando aqui e mostrando para vocês em todos os detalhes. Primeiro, eu quero mostrar aí a imagem de um carburador, certo? Vou explicar o objetivo real do carburador, certo? Nós sempre falamos sobre carburadores, mas não sabemos o objetivo real da peça. Qual o objetivo do carburador? Simplesmente transformar o combustível líquido em gasoso, né? O motor funciona por sucção, certo? Quando você aciona a partida, o motor funciona em lenta. O que é que acelera o motor? Simplesmente a sua mão junto com o carburador. O motor está trabalhando ali e o próprio embalo dele só é alternado ou alterado para mais ou para menos de acordo com a abertura e fechamento do carburador, do pistão do carburador. Em modos de injeção eletrônica é da válvula de ar do corpo TBI. De acordo, o motor está ali, ele pega sobre embalo, né? Então quando você acelera, abre o pistão do carburador, libera mais ar e ele embala com mais velocidade. Por isso, quando você acelera, abre aqui o pistão, libera mais quantidade de massa de ar e o motor consegue sugar mais ar e aumentar a sua velocidade. E isso contribui lá na roda da motocicleta, da sua motocicleta. E nós estamos aqui, vou mostrar aí um vídeo de um carburador, certo? De um carburador aí mecânico, né? Um convencional. Tá aí, carburador. Quando você acelera, verifique que quando você acelera, você pode ver aí o pistão em movimento, né? Isso aí está simulando o piloto, está acelerando. Quando ele acelera, o pistão sobe. Quando o pistão sobe, libera a quantidade maior de massa de ar aí no sistema, né? E isso o motor acelera, automaticamente a massa de ar que passa leva combustível. Existem as peças chamadas Gicler, o de alta e o de baixa, e o regulador de parafuso de ar. Eles regulam a quantidade de combustível que vai passar. Cada moto, de acordo com a sua necessidade, cada Gicler deve ser instalado de acordo com o modelo da motocicleta. Não colocar um número maior, vai entrar mais combustível, a moto vai andar mais. Nem sempre é assim. Melhor seguir o padrão, modelo original, para que a moto venha funcionar com perfeição. Coloca um Gicler alterado, libera mais combustível, a moto fica descontrolada, em baixa, em média, em alta, né? Então, dificilmente vai ficar algo com perfeição. Então, esse aí é o mecânico, né? Esse pistão aí subindo e descendo, essa pecinha preta no meio do carburador, simula a mão do piloto, acelerando, ela subindo e descendo, certo? Então, ele é 100% dependente da mão do piloto. Por isso que é o carburador convencional ou o carburador mecânico, tá certo? Esse aí ele distribui combustível para o motor da sua motocicleta desta maneira, certo? Agora, esse carburador, né, ele tem uma desvantagem. O carburador convencional, o mecânico, que depende da mão, quando você acelera de vez a moto, ele não consegue suprir a necessidade de combustível na câmara de combustão ou de ar, os dois juntos, né?
e o motor vem a se desligar, certo? Ele é um carro, não é que ele é deficiente, não é que ele é ruim, é a tecnologia daquela época, certo? É a tecnologia da época que ele foi fabricado, inventado, certo? Então, nós temos que entender que cada sistema ele é bom para a tecnologia que ele foi inventado. É igual hoje, o sistema de injeção eletrônica é extraordinário. Daqui a algum tempo vai ter sistema de injeção eletrônica direta, sistema de injeção eletrônica dupla. Vão inventar os sistemas mais modernos e que esse atual hoje que é bom vai ficar ultrapassado. Então esse é o mecânico, funciona desta maneira. Esse é o objetivo do carburador, transformar o combustível líquido em gasoso, né? Transformando na câmara de combustão em gás, sob pressão, certo? Então, esse é o objetivo do carburador. Agora eu vou mostrar para vocês o carburador a vácuo, certo? Carburador a vácuo, ele... Como é que eu posso falar para vocês? O pistão, vocês podem ver aí no meio, ele não tem cabo, não é acionado pela mão do piloto. Vocês podem ver que mais na frente do pistão tem uma válvula que ela abre e fecha. Ó, ela abriu, fechou. A mão do piloto controla essa válvula. O funcionamento é o mesmo. Esse pistão é diferente do outro carburador. Em que sentido? O outro carburador, o pistãozinho, aquele do meio, ele fecha completamente a passagem. Esse daqui não. Ele fica um pouco acelerado, o pistão fica alto, deixa já uma passagem de ar. O que fecha 100% é essa válvula mais à frente. É o que fecha 100%. Então, quando eu acelero na mão, que abre um pouquinho a válvula, já tem um espaço enorme lá entre o pistão e a passagem de ar. Certo? E aí automaticamente a força do ar, do vácuo, é quem faz a aceleração do pistão. A própria força do vento que passa ali. Mistura-se com combustível, né, que é o objetivo do carburador, transforma-se em gás lá na câmara de combustão sob pressão e está feito o gás e a explosão lá. Então, no caso desse carburador aqui, certo? Ele tem uma vantagem. Motos com carburadores a vácuo, você acelera de vez, a moto não se apaga. Porque ele é um carburador que ele é mais largo, ele consegue injetar uma quantidade de combustível a mais, certo? Uma mistura com a perfeição melhor e suprir as necessidades com maior facilidade na câmara de combustão do motor, certo? É um carburador mais delicado, porque tudo aquilo que oferece mais exige mais manutenção. Certo? Quero deixar uma dica muito importante, que na limpeza do carburador, se você for repor os gicles de alta ou de baixa, siga o padrão, a numeração do original. Na nossa apostila aqui tem as tabelas de gicle, certo? Lembrando que aqui vai todo o curso de injeção eletrônica, sistema elétrico, scanner, máquina de bico, aumentando seu multímetro digital, né? Tabelas de numeração de rolamento, curso de motor. Adquirindo a apostila, a gente adiciona você no grupo de assistência técnica, que é permanente, certo? Então esse carburador aqui, a vácuo, ele é uma tecnologia mais avançada do que aquele convencional, o mecânico. Né? Ele consegue injetar uma quantidade maior de combustível, claro. Aí eu vou pegar esse e vou adaptar lá naquela que é projetada para o carburador mecânico. Então vai ter uma diferença, vai ter uma quantidade maior. O motor não vai... Primeiro que os motores são diferentes. O motor do carburador a vácuo, ele faz uma sucção com uma potência maior, que sempre é um motor maior na grande maioria, e consegue, né? Tudo é um conjunto de coisas. Se eu pegar esse mecânico e jogar instalar naquela outra, fazer uma adaptação, não vai acertar a quantidade exata de introdução, de injeção de ar e combustível. Então sempre vai dar diferença, nunca fica como tem que ficar. Então eu particularmente não recomendo adaptação, certo? Use o padrão, o modelo original, funcione o feijão com arroz e carne, que é o tradicional do dia a dia. Até para você não estar tendo dor de cabeça.
certo? E na realização da limpeza do carburador, reponha junta, os gicles de alta e de baixa e o parafuso de regulagem de ar. Lembrando que o parafuso de regulagem de ar, onde ele é instalado, deve ser removido lá de dentro a mola, a arruela de bronze e a arruela de borracha. E feita a descarbonização de toda a encanação interna do carburador. Na instalação do parafuso de regulagem de ar, coloque parafuso, mola, arruela de bronze e arruela de borracha. Certo? Então, o que acontece? Então, pessoal, voltando aqui, na reposição do parafuso de regulagem de ar, é obrigatório fazer todos esses detalhes, certo? Os giclês adequados, verificar as borrachas de vedações do parafuso de regulagem de alta, se houver fuga de ar ali, dá diferença na aceleração da moto, certo? Obrigatoriamente verifique a vela, se tiver muito tempo já reponha a vela, que depende da centelha para o funcionamento da moto, principalmente em baixa e lenta. Verifique coletor de admissão, que é a peça entre carburador e motor. Verifique o filtro de ar, se estiver muito velho já reponha, o filtro de combustível já reponha obrigatoriamente. Eu diria que você reponha filtro de ar, filtro de combustível, vela, faça a limpeza obrigatoriamente do condutor de ar, que é aquela peça que fica entre coletor filtro de ar e o carburador. Aquela peça de borracha é o condutor de ar. Então reponha ela obrigatoriamente, né? Porque é uma peça que ela acumula óleo, sujeira, principalmente de modo que o suspiro do motor vai para o filtro de ar, fica aquilo ali, aí você limpou o carburador, não limpou ali, logo já suja novamente rapidamente o carburador, né? E já sugiro ao cliente fazer a reposição do óleo e do filtro de óleo, né? Pergunte a ele quanto tempo faz que ele fez este serviço. Então não só é limpeza de carburador, né? Por isso que é importante você fazer um curso e saber toda a técnica da peça, como ela funciona, como deve ser feita a limpeza com segurança, tá certo? Então o que acontece? Na limpeza do carburador, primeiro é um banho com descarbonizante, desentupindo toda a encanação interna, fazendo a reposição dos anéis de vedação, dos parafusos de regulagem, giclês, né? Claro, se é um carburador muito velho, antigo, você vê que já está todo muito machucado, reponha, coloque um novo, bem regulado, não só chegue e coloque, não, verifique. Então, claro, se você já foi aluno nosso, já adquiriu ferramenta ou curso, né, no grupo de assistência técnica, você pode estar perguntando, solicitando, tirando toda e qualquer dúvida que você tiver, né? Mas na realização da limpeza do carburador da sua motocicleta, siga todos esses procedimentos, tá certo? Faça a reposição de todas essas peças e limpeza completa, tá bom? Então fica aí mais uma dica, mais uma explicação sobre carburador mecânico e carburador a vácuo e como realizar uma limpeza de alta performance, de alta qualidade, para não deixar defeito nenhum. Lembrando que para um bom funcionamento do motor, além do carburador, do filtro de ar, do filtro de gasolina, da vela, é obrigatório verificar a regulagem de válvula. Se as válvulas estiverem presas ou folgadas demais, né? Se estiverem folgadas demais, o motor funciona, conta, mas fica barulho. Mas se estiver presa, a moto não consegue permanecer contando em marcha lenta, tá certo? Então é obrigatório realizar a regulagem de válvula. Claro, você tem que ter todo esse conhecimento técnico, repassar isso para o cliente e explicar ao cliente que para uma limpeza com perfeição no carburador da motocicleta dele, é obrigatório trocar filtro de combustível, o filtro de ar, porque se o filtro de ar tiver com muita sujeira acumulada, o motor tem dificuldade na sucção da massa de ar, certo? Então, reposição do filtro de combustível, filtro de ar, limpeza do condutor de ar, que é a peça de borracha do filtro para o carburador, verificação do coletor de admissão, que é a peça que fica do carburador para o motor. Se estiver rachada ali, o carburador não conta, não funciona bem. E depois a reposição da vela, porque a vela é quem solta a centelha na câmara de combustão para provocar a explosão a partida inicial do motor. Então, se a vela não estiver em perfeito estado, a vela muito antiga já reponha, porque senão limpei
a moto continua da mesma forma. Então não só é o carburador em si, é o conjunto de peças. Verifica nível de óleo. Se o cara não lembra quando foi que fez a reposição do óleo, já sugere ele repor o óleo, filtro de óleo. É tudo por uma questão de segurança. E regula as válvulas, sugere regular as válvulas da motocicleta do cliente também, para que esteja tudo em perfeito funcionamento, tá certo? Então essa dica são dicas de ouro que fazem todas as diferenças. Eu já vi muito mecânico, trocou, mexeu o carburador, não acertou, colocou um carburador novo, não acertou a moto, né? E se a moto tiver com a taxa de compressão baixa na câmara de combustão, o que é que provoca taxa de compressão baixa? As válvulas presas ou os anéis do pistão sem vedação, a moto fumaçando, etc. Provoca taxa de compressão baixa. E aí não tem quem acerte um carburador. Pode botar carburador, filtro de ar, filtro de combustível, vela, pode limpar o condutor de ar, verificar a coleta de emissão, que não tem quem acerte, porque a taxa de compressão é baixa, o motor não consegue segurar ele com a perfeição, a marcha lenta, média e muito menos alta. Funciona com dificuldade e com imperfeição, né? Então, você tem que ter o relógio verificador de taxa de compressão do motor, né? Que nós temos disponível. Adquirir na ferramenta conosco, adicionando você no grupo de assistência técnica. Lá a gente vai te ensinar a usar e explicar quanto deve atingir cada motor de cada motocicleta. Nós ofertamos essa assistência técnica para o nosso aluno, para o nosso cliente, tá certo? Então fica aí essa dica de ouro para vocês, nossos amigos e amigas que nos acompanham. Então na limpeza de carburador não é só limpar carburador, é esse conjunto todo para que isso funcione com perfeição, com qualidade, tá certo? Inscreva-se no canal, clique no sininho e nos siga nas nossas redes sociais. E para maiores informações, nos siga aí na página do Face, Instagram, YouTube ou entre em contato conosco. Forte abraço!